Vai colocar a contagem, né? Boa tarde. Este é o terceiro encontro nacional da EJA-EPT, ProEJA, da Rede Federal. Nós estamos de 1º a 4 de outubro reunidas de forma online, com a organização geral por parte do Instituto Federal de Alagoas e de uma comissão composta por docentes, técnicos e técnicas de 13 instituições da Rede Federal. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Guilherme Reichwald, professor no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU. Hoje nós contamos como suporte para que essa atividade ocorra o operador Cássio Rocha, a intérprete Maria José e o intérprete Tiago. Desde já, meu muito obrigado a vocês três, que são essenciais para que esta atividade ocorra. Esta mesa, ela tem por título Acesso e Permanência na EJA, e nós vamos ter como palestrantes que vão aparecer aqui na tela agora o professor Gerson Carmo, do Instituto Federal Fluminense, a professora Marinaide Freitas, da Universidade Federal de Alagoas, e o professor Carlos Arthur de Carvalho Arias, do Instituto Federal Fluminense também. Pedimos desde já desculpas por esse pequeno atraso e em função de problemas de falta de energia. No meu caso, eu me tardei a conectar, certo? Nós vamos ter uma mesa em que cada uma das pessoas convidadas vai ter 20 minutos de fala, na ordem o professor Carlos Arthur, depois a professora Marinaide, depois o professor Gerson. Eu agradeço desde já a fala de vocês e a possibilidade de diálogo com o público. Através do chat aqui do DOI, o público vai poder interagir e fazer suas perguntas. Nós vamos fazer um único bloco de perguntas no final das falas, certo? Muito obrigado desde já. Nós, então, vamos fazer uma pequena apresentação das pessoas convidadas. O professor Carlos Arthur é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração de Políticas e Gestão Institucional. É professor do Instituto Federal Fluminense desde 1993, onde ocupa atualmente a função de pró-reitor de ensino e atuou na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação entre 2012 e 2016. É membro do Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação. A professora Marinaide Freitas é pós-doutora em Educação na área de formação de docentes na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal. Tem doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas.
e a professora associada atuando no Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, no curso de Pedagogia e no mestrado e doutorado em Educação da mesma universidade. Desculpa, eu não estou conseguindo, está travando o meu computador aqui. Peço desculpa, professor Gerson. Eu vou dar a palavra ao professor. Se o professor Gerson for falar, eu faço a apresentação para a gente não ocupar mais tempo. Pode ser? Peço desculpas. Pode. Eu sou Gerson, sou da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Ribeiro. Minha formação em graduação é em Administração Pública. Depois eu fiz mestrado em Cognição e Linguagem e doutorado em Sociologia Política. Sou responsável pela educação de jovens e adultos no curso de licenciatura em Pedagogia da UENF. Acho que é suficiente. Muito obrigado. Então, vamos passar a palavra imediatamente para o professor Carlos Arthur. Vou pedir o Cássio, então, que deixe na tela o professor Carlos e a nossa colega Maria José. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar de imediato o professor Gerson, a professora Marinaide, o professor Guilherme, a Maria José, o Tiago, o Cássio, acho que todos aqueles que colaboraram e construíram esse evento, que é uma sequência dos outros 2 encontros que tivemos para a Rede Federal. Peço ao Cássio, enquanto ele carrega a minha apresentação, para falar só do lugar de partida. Primeiro, é um prazer estar junto com quem trabalha pela ampliação e destaque para a relevância que tem a educação de jovens e adultos no nosso país, e mais ainda uma mesa como essa, onde a gente pode conversar com quem também discute a questão do acesso à permanência e êxito na educação. Eu queria fazer apenas 3 observações iniciais, como lugar de fala. Não é? Participei, escutei, aprendi, contribuí com os outros 2 eventos, então tento fazer uma contribuição que vem dessa sequência, então, obviamente, não serão os mesmos temas, mas como muita coisa ainda não foi superada, não tocarei a mesma música, mas eventualmente tocarei os mesmos acordes, já que a música que a gente tenta tocar, essa melodia, a gente espera que ela seja cantarolada por cada vez mais pessoas. Da mesma forma, em tantos estudiosos da questão da EJA e com tantos estudiosos da questão da permanência, tento me colocar sempre na posição de quem hoje faz parte da gestão. Então, vai ser também uma visão de quem hoje é um dirigente de uma instituição federal, é um participante do CONIF, é um participante do Fórum de Pró-Reitores de Ensino, já que temos vários ângulos e vários papéis nesse cenário, então falo isso apenas como lugar de partida, como lugar de fala. Eu não estou conseguindo passar meus slides, não sei, Cássio, qual é a... Opa, consegui, desculpem. Vou começar com esse dado muito breve. Nós fizemos uma pesquisa de egressos em 2017 e 2018, com mais ou menos 20 mil estudantes de 12 institutos das 5 regiões do país, que ela teve uma abordagem muito voltada para a questão da permanência. Até por esta razão, essa abordagem não pegou estudantes egressos apenas aqueles que tinham concluído. Nós trabalhamos com os estudantes que estavam em curso e com os egressos que tiveram êxito e com os egressos que não tiveram êxito, ou seja, aqueles estudantes que não concluíram seus cursos. Né? E aí destaco isso na fala do professor Tinto, que é uma das referências que usei numa outra fala nossa um ano atrás. Isso é a base da nossa apresentação até da pesquisa de egresso. Né?
Sotinto falava que sair não é a imagem espelhada de ficar. Se a gente sabe por que os alunos saem, não necessariamente a gente sabe por que os alunos persistem. E nem a gente consegue, perguntando a quem saiu, por que saiu, descobrir o que a gente pode fazer de maneira tão direta para contribuir para o sucesso escolar. Essa pesquisa, eu vou trazer apenas 3 slides dela, tem alguns dados que eu acho que são interessantes para a gente analisar, para discutir a permanência, não somente na EJA, mas em todo o contexto educacional. Esse é um gráfico que eu destaquei, a pesquisa é muito ampla e está disponível naquele link que foi colocado, é uma plataforma pública, qualquer um pode acessar e filtrar por instituto, por região, entre as diversas abas e questões que foram colocadas. Destaco também que a gente pensa tanto no CONIF, quanto na própria a construção da nova pesquisa, onde seria possível, inclusive, a gente criar uma aba específica para a EJA, como tivemos para outros níveis e formas e modalidades também nessa pesquisa. Mas o dado aí é o seguinte, essa pergunta foi feita, foram mais de 20 perguntas, eu destaquei algumas delas ligadas à permanência, é o seguinte, quem deu um peso máximo numa escala que variava de 1 a 5, ou seja, deu 4 e 5, para os seguintes fatores, como aqueles que dificultaram a permanência no curso. E aí é importante a gente ver o seguinte, é importante o percentual de respondentes, né? Você tem um peso grande ou pequeno para muitas ou poucas pessoas, mas também é importante a gente trabalhar com uma diferenciação, quer dizer, em que medida a resposta dos que conseguiram concluir com êxito foi diferente daqueles que acabaram abandonando o curso. Então, eu botei 3 destaques aí nesse grande leque. Primeiro, a situação de conciliar trabalho e estudos. 21% de quem conseguiu concluir eram cursos de graduação e cursos técnicos, não trabalhamos com pós, nem com curso FIC nessa pesquisa, né? Não vou me aprofundar nos detalhamentos, mas enfim. 20% de quem concluiu deu o peso máximo para a dificuldade em conciliar trabalho e estudo, quase 46% de quem abandonou deu um peso de 45%, um peso máximo por essa dificuldade. A mesma coisa por estar nas aulas diariamente. Quem concluiu deu um grande peso, 9% dos que concluíram deram um grande peso para isso, e 30% de quem abandonou deu um grande peso para isso. O terceiro é a questão de acompanhar conteúdos, né? Já que muitos são trabalhadores, ou estavam afastados da escola há algum tempo, né? Ou, dada a sua formação, tiveram alguma dificuldade em acompanhar o conteúdo que foi colocado dentro do seu curso. Dos que concluíram, 11% deram um grande peso para isso, como um fator que dificultou a permanência, e dos que abandonaram, um pouco mais de 20%. Por que eu fiz esse destaque? É muito comum a gente trabalhar até com discussão de nivelamento ou fortalecimento para a aprendizagem, mas a diferença entre quem abandonou e quem concluiu na questão de acompanhar currículo foi de 8%. A diferença de quem abandonou para quem concluiu em conciliar trabalho e estudo foi de mais de 20%, e nós temos muito menor a incidência, por exemplo, de currículos preparados para trabalhadores, né? Vou passar muito breve. Fizemos a mesma pergunta em relação aos fatores que favoreceram a permanência. E aí alguns destaques, né? A estrutura de sala de aula e laboratório na nossa rede é um grande fator para a permanência. Mais de 60% deram um grande fator, um grande peso para aquilo que os manteve na instituição. Porém, o peso é quase o mesmo entre quem concluiu e quem abandonou. Mesma coisa a questão de relação com os colegas, e a identificação com o curso, voltarei nisso depois, acesso a bolsas, a questão da política estudantil, e aí, enfim, o desempenho, né? Separando o desempenho de acompanhar conteúdo, eventualmente eu posso achar que eu não consigo acompanhar o conteúdo, mas tenho um bom desempenho no sentido que eu tenho nota, no sentido que eu tenho possibilidade de aprovação. E um último dado, se a gente fizer um recorte entre aqueles que trabalhavam antes do início do curso, a observação que o 100% está na horizontal, não está na vertical, né? Entre os que concluíram, nós tínhamos 43% de alunos que trabalhavam antes do curso, antes de iniciar o curso. Entre os que abandonaram, nós temos praticamente 69%. É visível que a gente tem uma diferença muito grande para isso aí. Faço isso como chamada para o que a gente vem discutindo em relação às políticas de permanência, né? Em 2 eixos. A questão da diversificação dos currículos, a questão das políticas intersetoriais. E aí faço 2 destaques, um do próprio professor Gerson do Carmo, que está aqui conosco, que acho importantíssimo. Metaforicamente, se a evasão é uma doença, as políticas de combate são antídotos ou remédios, enquanto as políticas de permanência são a vida saudável para não adoecer. Quer dizer, se eu, nos meus 50 anos, tenho um problema cardíaco e caminho de manhã para não adoecer, para não piorar o meu quadro, eu estou combatendo uma doença que surgiu. Se eu tivesse uma boa alimentação e me exercitasse desde os 20 anos, eu não teria essa necessidade agora, não precisaria de um remédio. E o segundo ponto, a nossa necessidade de ofertar educação regular com características próprias a cada público, desde as concepções de acesso. Vamos tentar dar uma materialidade para isso. E aí coloquei alguns dados, né? O jovem, o trabalhador, abandonou porque não se identificou com o curso,
ou abandonou porque não tinha perspectiva de emprego ao finalizar o curso, ou abandonou porque não conseguiu conciliar trabalho e estudo, ou porque não tinha com quem deixar o filho e tinha um filho, esse jovem, esse trabalhador, essa trabalhadora, e eventualmente abandonou porque a assistência estudantil não foi suficiente para mantê-lo ou para contribuir para a sua permanência, e até não ingressou porque não havia uma escola próxima a ele na sua cidade ou o curso que ele desejava fazer. O que a gente fala como política, se ele não se identificou com o curso, se ele tivesse uma ação coordenada com nossos egressos, por exemplo, mostrando o que é atividade profissional de quem trabalha com agroecologia, de quem trabalha na área de meio ambiente, quem trabalha na área de eletromecânica, dizendo, eu sou formado no curso tal, essa é a minha atividade profissional. Aquele que abandonou porque não se identificou teria uma chance de conhecer isso antes de entrar. Esta é uma política, não é? Aquele que abandonou porque tinha perspectiva de emprego, uma política de inserção socioprofissional desde o início do curso, talvez fosse uma política que o fizesse permanecer. Mesma coisa com quem não conseguiu conciliar trabalho com estudo, né? Currículos próprios em cargas horárias, engenharia de currículo, em carga horária diária, em carga horária semanal, em aproveitamento, talvez fosse uma política de permanência. Abandonou porque não tinha com quem deixar o filho. Nós temos já no Instituto Federal de Pernambuco creches integrada aos campi. Então, não tem por que tender a evadir porque não tem com quem deixar, se a própria instituição está articulada com lugar diurno, onde as crianças estudam, né, porque é educação, não é uma sala de acolhimento, e podem deixar. Mesma forma, a diversificação da assistência estudantil, e a mesma forma eu tenho dito que a primeira medida de permanência, uma das mais fortes da nossa rede, foi o próprio processo de interiorização e de expansão, né? Chegar a lugares onde não havia escola, chegar com curso onde não havia essa possibilidade. Nesse desenho, ali estariam os estudos de evasão, aqui estariam as políticas de permanência, e o que a gente tem como saldo, já que não é possível, é uma taxa. A taxa de evasão representa o resultado do que a gente conseguiu produzir enquanto política. Faço um destaque mais uma vez, tentando apontar para uma possibilidade de caminho, né? A fala do Cunha, já em 2000, que dizia que o Brasil tinha 2 caminhos para a expansão do ensino superior. E hoje é visível o resultado, eu tirei a fala transcrevida, um artigo que ele escreveu há 20 anos atrás. O primeiro é uma possibilidade de se criar um modelo muito centro-sul do país, que se irradiava para todo o restante do país, né? Assim são as avaliações de curso, assim são os padrões de comparação. O segundo vetor é o vetor de recomposição. Ele nasce da diferenciação de cada realidade, de cada forma, de cada contexto local, e aí sim se cria o contexto central, e havia uma disputa já nessa época sobre isso. E aqui a gente faz uma defesa, sim, pela recomposição na construção das políticas educacionais, não é? Ao invés de... Nós devemos construir as políticas a partir da diversidade dos significados para nossas comunidades, ao invés de escolher o melhor modelo, ao invés de escolher o melhor modelo, o modelo que adere e que consegue estar presente em todos os lugares do Brasil, nós podemos ter vários caminhos para o mesmo lugar desejado, né? Ou seja, trabalhar a comunhão dos princípios, ao invés da uniformização dos processos, uniformização dos programas, uniformização das interpretações. E nesse cenário ganha um destaque muito grande a escuta, a busca ativa e todos os processos democráticos de construção. Poder recompor um conteúdo a partir da diferença, e a pandemia mostrou isso para a gente, né? A gente era muito bom em uniformizar e muito menos eficiente ou bom enquanto trabalhar a diversidade, já que nós estamos expostos a uma diversidade muito grande de contextos, de currículos, de situações dos professores, dos estudantes, etc., etc. Dito isso, falar de algumas questões dessa política de permanência, né? Há um aspecto cultural nela, quer dizer, a gente já fala de várias, né? Coisas que estão tidas como válidas enraizadas no seio das nossas instituições, né? A natureza ou alguns preconceitos que existem em relação a várias formas e modalidades e públicos que nós atendemos, né? Eventualmente o que se chama erradamente de irregular, nós temos diferenças, e várias diferenças entre todos os nossos estudantes, né, e trabalhadores que são alvo da nossa política educacional, mas há questões culturais. A taxa de evasão é muito alta para algumas modalidades ou formas. Temos dificuldades no processo formativo, na construção de currículo para algumas formas. É uma questão cultural. Mais do que isso, é uma questão tecnológica. A tecnologia aqui é colocada como fluxo, né? E vou dar 3 breves exemplos. Quando a gente constrói um documento participativo hoje em dia, e aí nos anos 80, quando eu ingressei na faculdade, escrever um documento em várias mãos era escrever um texto, enviar o texto para alguém, anteriormente até por carta, depois a gente pode enviar o documento, para uma pessoa ler, fazer a sua contribuição para a gente poder tentar juntar. Hoje em dia a gente põe um documento compartilhado, escreve a várias mãos. A mudança tecnológica não é a internet, não é o editor de texto. A mudança tecnológica é o fluxo para se produzir um documento
de maneira conjunta. Se a gente salvasse o documento em PDF e mandasse estanque, e a pessoa mandasse de volta, com tudo que a gente tem de recurso, a tecnologia seria a mesma, a forma de tentar trabalhar junto. Nós produzimos recentemente um curso a pedido de uma secretaria municipal de um campus, onde temos um campus nosso, do Instituto Federal Fluminense, voltado para a EJA. A ideia era montar um curso de formação inicial para tentar manter esses estudantes e trabalhadores vinculados à instituição. E se envolveu articulação local para cada turma, e se envolveu juntar pessoas. O curso está voltado para mídias sociais e empreendedorismo, né? Não é uma solução, mas foi um jeito de trabalhar com essas pessoas nesse momento. Ele é em EAD, então há todo um novo fluxo para tentar chegar a esse ponto. Como último exemplo, é o que a gente faz, por exemplo, para construir uma casa, não é? Um arquiteto parte de um terreno, são muito parecidos, não temos terrenos em forma de geométricas diversas, geralmente são retangulares ou quadrados, enfim. Mas ali dentro ele pode construir muita coisa, tem muitas soluções de acordo com as demandas de cada família para se ter uma residência agradável, né? Se há dificuldade de locomoção, evitamos vários andares. Se tem crianças, tem vários itens voltados para a segurança. São famílias grandes, os espaços de convivência são mais amplos. Esse é um pouco o nosso cenário, né? Nós temos expertise em vários eixos de conhecimento. Nós precisamos trabalhar essa expertise, esse conhecimento que nós já temos, para atender a todas essas pessoas de maneira diferente, né? E a diferença é que, no nosso caso, há uma grande complexidade de variação, que são os terrenos, e há uma grande complexidade de saída, que são nossas soluções educacionais. Essa variação ela é cultural, tecnológica, mas ela é estrutural. E aí eu chego num ponto importante para a gente destacar, como é que a gente pode produzir mudança estrutural, não é? Já que é difícil gerenciar a cultura e a tecnologia é um fruto de uma negociação. Quando nós criamos um núcleo de pesquisa, como criamos aqui em parceria com o ENF, o professor Gerson, para estudar permanência ou para estudar EJA, e nós podemos ter um núcleo de pesquisa de acesso, permanência e êxito que seja interinstitucional, podemos juntar esses núcleos para discutir nacionalmente isso, é uma forma estrutural de produzir resultados. Quando nós conseguimos levar a cada campus, e no nosso PDI, e a cada projeto político-pedagógico de cada campus, a necessidade de se manifestar sobre a permanência, a necessidade de se manifestar sobre a EJA é uma mudança estrutural. Vários institutos, a gente viu isso na partida, no evento que tivemos há uma semana atrás, né? A rede não conseguiu chegar onde devia, na minha opinião, na sua oferta de EJA, e nós temos uma grande quantidade de campos que não ofertam ainda essa modalidade. Eu acho até que ela cabe em todos, mas mesmo que a gente não consiga ter em todos de imediato, eu acho que todos os campos têm que ter um posicionamento em relação à educação de jovens e adultos. Isso deve constar o seu projeto político-pedagógico. E, mais uma vez, quando a gente constrói, já foi apontado pela professora Leopoldina, a construção da diretriz nacional para a rede federal, né, voltada para a educação de jovens e adultos. Essa diretriz tende a ter um documento que tem muita força. Eu destaco isso agora, não é? Fizemos a diretriz para o ensino médio integrado, aprovamos no CONIF, numa sequência, quase todos os institutos aprovaram aquelas diretrizes, ou coisas muito parecidas, numa sequência, quase todos os currículos foram reformulados. No meu instituto, de 11 campi, 9 já estão atuando com currículos reformulados a partir da diretriz, né? Que é uma diretriz? É um documento que tem opções políticas claras, mas tem a natureza de libertar. Não é um documento para engessar. É um papel de oxigenar a criatividade e não de impor limites. Mais do que um plano, uma meta, um número, uma obrigação, é um documento que faz sentido para a comunidade. É uma forma de vincular os projetos institucionais, quer dizer, uma forma da gente fazer uma mediação entre o que a gente produziu de conhecimento, por exemplo, na EJA, com todo mundo que trabalha na EJA e tem muita produção, com as estruturas de gestão. Então, é um bom lugar para a gente tentar intervir, para discutir tanto o papel da EJA quanto a questão da permanência na educação de jovens e adultos em outros formatos que aí estão. Alguns desafios para isso, e fiz alguns deles. A integração das produções dispersas. Nós temos vários conteúdos e experiências produzidas pelo país, temos que integrá-las. Superar a denúncia da evasão por um enfoque mais propositivo da política que orienta para a dimensão social e a qualidade da educação. Isso precisa permear o modelo de gestão, que tem que ser sistemático, de articulação e cooperação entre os nossos campi, entre a nossa rede, entre os outros atores sociais, regionais, culturais e até geracionais, e principalmente, ou também, a apropriação da política de permanência por todas as esferas institucionais. Da formulação da política dos processos pelos PPCs, pela formação dos professores e demais profissionais da educação, até a ação didática em sala de aula, é um desafio que a gente tem para essa diretriz e para essa consecução. Esse talvez seja um caminho. Nossas ecologias e ecossistemas, as comunidades de aprendizagem e desenvolvimento, quer dizer, até que ponto estamos compreendendo nossas ecologias para apoiar nossas comunidades. Um ecossistema é um lugar onde tem uma interação.
de vários grupos, de vários pensamentos, de várias formas, de vários conhecimentos, né? Para ter o protagonismo, uma visão mais integrada da nossa instituição, da nossa rede, do cenário educacional do Brasil e até do cenário educacional mundial. Como é que a gente pode pensar em construir ou caminhar nisso? Eu usei esse desenho, eu particularmente, eu não gosto da imagem do quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça é meramente uma ação de recomposição, né? São muitas peças, a gente tem a ideia que cada um coloca uma peça, mas aquelas peças só se encaixam de uma maneira e aquelas peças só dão a mesma figura no final. O quebra-cabeça só tem uma resposta. É olhar o que está na tampa da caixa e tentar fazer aquilo de novo, né? Por uma reprodução. Eu gosto mais do modelo do Lego, onde essas peças podem se encaixar de várias maneiras, né? E aí eu fiz uma árvore com as figurinhas que eu tinha, com os blocos, com vários elementos. A formação integral, o respeito à diversidade, a pesquisa como princípio pedagógico, a questão da curiosidade, a formação dos trabalhadores, o papel das artes e dos esportes em todo esse desenho, questões ambientais, a formação dos profissionais da educação, e aí visto as nossas licenciaturas, e aí visto o nosso papel para formar profissionais da rede de educação básica do país, aí visto como é que são nossos processos de capacitação interna, porque muitas vezes nós conseguimos um mestrado e um doutorado para um professor na área técnica específica, aquilo melhora a formação dele, aquilo melhora o conhecimento dele, mas aquilo não transforma a ação didática dele na sala de aula. Quer dizer, também formar nossos profissionais. A questão da extensão, eu tenho usado a metáfora, a extensão para mim é muita extensão elétrica, não é? Como é que eu consigo levar o que eu já tenho, esticando um fio, para que aquilo chegue em outros lugares? Então, se eu tenho uma TV num cômodo e eu não consigo levar até a sala onde tem mais pessoas, se eu ligo um fio e levo lá para a sala, eu levo o que eu já tenho. Como é que a gente, esgotado nossa carga horária, esgotado nossos espaços físicos, esgotado nossos recursos financeiros, nós podemos levar tudo que a gente já consegue fazer para os nossos alunos, para outros públicos, para outros lugares, né? Estender aquela ação que está colocada ali. E aí eu me atrevi com meus bloquinhos, e aí está a ideia da gente fazer um Instituto de Educação e Ciência e Tecnologia, e não um Instituto de Educação, um outro de Ciência e outro de Tecnologia, né? A construir uma outra pecinha. Eu fiz um aviãozinho para a EJA com meus bloquinhos e coloquei algumas peças. Essas peças se encaixam em vários outros lugares, né? Eu podia ter colocado a extensão aí, eu podia ter colocado a pesquisa com princípio educativo, mas eu gastei na árvore e fiquei com as outras peças e montei na expectativa que estamos ganhando energia para decolar, preferi fazer um avião. Nós temos várias pecinhas, né? A pecinha da avaliação e da promoção, o professor Arroio falou muito bem, nós temos que discutir a questão da avaliação e da promoção de série em todos os lugares. É uma discussão específica para a EJA, mas ela diz, quer dizer, o mesmo grupo que discute avaliação em toda a unidade educacional, como produção de conhecimento, tem uma aplicação específica nesse aviãozinho ser colocado nessa asa que está aí. Né? Não é um grupo específico que discute avaliação e esse grupo não discute EJA. Né? Coloquei a pecinha da internacionalização, porque no nosso instituto a gente vem discutindo que nosso modelo de internacionalização vai ser voltado para a América Latina. Muito válido os programas que temos com a Europa, com o Canadá, com países desenvolvidos, mas que têm problemas muito diferentes dos nossos. Países como o nosso, como a Bolívia, o Peru, a Colômbia, na América Central, têm problemas mais similares em relação à educação do campo, em relação à formação de trabalhadores, em relação à formação de professores, em relação à educação de jovens e adultos. Então, por que não o grupo que discute internacionalização discute EJA? E a nossa ação de internacionalização ser a discussão no continente latino-americano sobre a educação de jovens e adultos. Colocamos a assistência estudantil, que tem várias linhas, não se trata de ter maior ou menor carência, mas assistência para o aluno de graduação é uma, assistência para o aluno do técnico subsequente é outra, para o integrado é outra, para o aluno da modalidade de educação de jovens e adultos é outra. Então, quem discute assistência, e não é a equipe técnica que discute assistência, interage com toda a equipe que discute educação de jovens e adultos, internacionalização e avaliação, né? E coloquei mais algumas peças, o trabalho com princípio educativo, volta a fala do professor Arroio, para que trabalho, mas ele tem que ser discutido, né? Ainda mais entendendo que nós fazemos parte do mundo do trabalho, a escola faz parte do mundo do trabalho, né? De que forma o trabalho contribui na aprendizagem e de que forma a instituição educacional contribui para discutir o que é o trabalho, o significado do trabalho. Então, botei no leme do avião, e nesse sentido, botei a última peça da inovação, no sentido largo, né? Tem grupo discutindo inovação tecnológica, faz parte disso, podia ter até uma pecinha da inovação tecnológica aí, mas botei a minha hélice da inovação. Que inovação é essa? É aquela inovação educacional que parte do princípio que é possível outro tipo de protagonismo para o estudante, que é possível outro tipo de protagonismo para o professor, para além do que a ementa está colocada. Currículos mais flexíveis que permitem que a gente tenha outras formas de interação. Onde é que estão as diretrizes aí?
né? As diretrizes estão em que lugar? Se a gente procurar no Google avião de Lego, e eu escolhi esse aí, vai haver uma centena de imagens feitas com peças retangulares e trapezoidais e circulares das mais diferentes, né? Cada um pode fazer o seu avião, né? Cada um pode juntar as suas peças. A ideia de fazer o avião é uma concepção que pode ser mais geral. Onde é que está a diretriz? Essas peças têm que ter uma conexão. Se o orifício do bloquinho não é compatível com o pino do outro, eles não se encaixam. A diretriz é um padrão para a gente poder encaixar isso, para a gente poder trazer esses grupos que discutem ali dentro e montar nossas peças, que não vão ser as mesmas peças, mas que obedecem a uma ordenação. Eu deixei algumas outras peças que podia encaixar ali, não encaixei, estão soltas aí, tem tantas outras, né? Como é que o planejamento formal institucional entra nesse desenho, a discussão da verticalização, a discussão da ética na educação, a educação à distância, que está tão na moda, podia botar a pecinha da EAD até, um pedacinho dela no avião, talvez até coubesse, sem dúvida caberia na árvore, mas enfim, no meu bloco de peças não coloquei essas em lugar nenhum, são tantas outras peças que a gente pode encaixar nesse cenário. Esse é o meu último slide, e acho que estou esgotando o meu tempo, estou tentando me manter, de quantas comunidades de desenvolvimento e aprendizagem, cabem e são necessárias para construir a identidade de uma instituição, de uma rede, que tenha condição plena de cumprir o seu papel com a sociedade. Quantas nós precisamos? De que comunidade nós fazemos parte? Como nós podemos desenvolver nossos processos internos para construir essas comunidades? A fala que eu tenho aqui nós não podemos ter grupos separados discutindo avaliação e outro grupo discutindo EJA, e não se trata de se apropriar, de tirar a legitimidade ou a condução da produção do conhecimento, né? Mas ao discutir que é uma especificidade para a ciência estudantil, nós temos que discutir com essas pessoas. Nós podemos ter professores montando currículo, técnicos ligados à ciência social discutindo a ciência estudantil, e grupos ligados à pedagogia discutindo a formatação, por exemplo, dos PPCs. Nós temos que ter uma integração desse processo como um todo. É aquela ideia de comunhão dessas comunidades, desses ecossistemas. E para finalizar mesmo, eu também, da mesma forma, não acredito muito nesse novo normal. Primeiro, não acredito que venha algo novo, e não acredito nem que seja normal, para dizer a verdade, e muito me afligiria se esse novo normal fosse fruto simplesmente de uma privação individual, e não de um sentimento de consciência coletiva, de todas as mazelas que nós já temos, né? O fato de me isolar, de passar para aprovação, mudaria meu modo de pensar de tal maneira que eu mudasse a minha prática, e não num processo histórico de construção. Mas eu acho que pode parecer utópico a ideia da gente partilhar essas comunidades, criar esses padrões e montar nossas peças, mas se nós olharmos para os nossos exemplos, separados, nas nossas comunidades, nos grupos que militam e se engajam nessas diversas causas de permanência, de EJA, de formação de trabalhadores, eu acho que assim um caminho muito possível de partilha, e que eu espero é que a gente consiga, não um novo normal, mas funcionar como catalisador depois desses 3 eventos, que a gente possa dar um salto e ter uma mudança incremental muito grande a partir desse ano. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição depois para a interação. Professor Guilherme, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos. Importante essa ênfase de que, no momento, o professor Carlos tem uma função de gestão e que está dialogando como instituto e também como FDE sobre a questão da EJA, né? E essa questão da possibilidade de uma aba sobre a EJA é algo muito importante que, de fato, se ocorrer, vai ser uma conquista. Vamos passar a palavra para a professora Marinaide Freitas, da UFAL. E eu vou sair da tela também, Cássio. Pode. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, né, fazer parte desta mesa e do evento de um modo geral, poder dialogar com os colegas, parabenizar a fala do professor Carlos, que ouvi também na live, agradecer a todos por estar aqui, né? Rever mesmo virtualmente o amigo Gerson e conhecer o professor Guilherme, que também já ouvi em uma live. Antes de iniciar, eu queria parabenizar toda a rede federal pela inovação do evento. Eu considerei uma inovação quando vocês abrem o evento
para outras instituições, né? E entre elas as universidades, muitas companheiras de GT, de Educação de Jovens e Adultos da Amped, nas mesas que estão acontecendo. Também dizer que ver a EJA na pauta, para mim, é emocionante, né? Que tem um tempo que milito na EJA e hoje sou pesquisadora e continuo na militância, e dizer localmente que em um estado como o de Alagoas, onde de 5 pessoas que cursam o ensino médio, 3 desistem. Então, a EJA-EPT é mais do que necessária. Com isso, eu gostaria de dizer meu lugar de fala. Eu falo, né, de muito tempo, de ter sido alfabetizadora, coordenadora de EJA, gestora, e hoje professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, eu trago uma fala que eu considero um anúncio, uma fala local. Eu diria, a minha fala tem outra semântica, eu não vou tratar de conceitos, mas eu vou anunciar como é que eu estou ligada ao Instituto Federal, sem um vínculo formal, em pesquisa. E vou colocar meus slides e vocês vão começando a entender de que lugar eu falo. Apareci na tela, os slides apareceram? Ao primeiro slide. Vocês estão me ouvindo? Freitas. Freitas. Deu problema aqui. Freitas. Deu problema aqui. Nós estamos ouvindo, professora. E também está a lâmina. Tá me ouvindo. Então, veja, o título do meu trabalho é o Percurso dos Estudos de Permanência Escolar no Multieja, Movimentos de Resistência. Aí vocês vão entender. Multieja não está passando. Por quê? Multieja não está seguindo. Por que não está seguindo? Multieja, eu gostaria de dizer quem somos. É um grupo de pesquisa multidisciplinar em educação de jovens e adultos da UFAL. Esse grupo tem articulações com o Nucleap, a partir do GESON, do Núcleo de Estudo sobre Acesso e Permanência, com outros grupos de pesquisa da própria universidade, que vocês estão vendo aí, com o grupo de pesquisa de avaliação, formação e tecnologia educativas da Universidade do Porto, e da América Latina eu não coloquei aqui porque não é por grupo de pesquisa, é através de um pesquisador, César Picon Espinosa, que pesquisa EPEJA, que nós fazemos a nossa interlocução. Então, na minha fala, vai muito no que o professor Carlos fala em integrar essas experiências, integrar as pesquisas. Como tudo começou? Começou conhecendo o GESO através do Obeduc de Permanência, que foi aquele projeto da CAPES, e o meu era um projeto em leitura em EJA. Então, nesse momento que eu conheci o GESO, e que ele trazia toda a apresentação de permanência, e nós nos conhecemos, passado algum tempo, eu fui ao Rio por outro projeto, o PROCAD, e encontrei, no momento, acontecendo o primeiro colóquio sobre permanência, onde eu me inseri. Me inseri, trouxe muitas documentações, e enveredei os meus estudos pela permanência
a partir desse vínculo, e o Gerson tem grande responsabilidade nisso. Eu voltei com a inquietação, no sentido de cada indivíduo, e nesse sentido, os sujeitos da EJA, né, portam em si competências e disposição para pensar, sentir e agir. É assim que nós vemos esses sujeitos, heróis anônimos, como nos disse Hertor, praticantes pensantes, né? E que realizam movimento de resistência para permanecer estudante, como muitas vezes são incompreendidos nas instituições escolares. Então, eu levo para o meu grupo de pesquisa, o Multieja, as leituras do Carmo e de outros autores. E aí a gente começa a discutir uma nova compreensão sobre evasão, fugindo dessa perspectiva, né, tão preconceituosa da evasão e partindo para a permanência, e a adesão foi muito grande do Multieja. E, nesse sentido, uma pedagoga da UFAL e outros professores do Campo Marechal Deodoro se aproximaram do Multieja, fizeram seleção para mestrado e doutorado, e nós enveredamos por estudar a permanência no IFAL. Outras pesquisas eu oriento e tenho sobre permanência, mas, nesse momento, o meu foco é o anúncio do IFAL. Né? Então, como primeiro movimento, por isso que eu denominei movimentos de resistência, aí eu trago um movimento de uma pesquisa concluída. Essa pesquisa é a pesquisa de Cardoso, uma pedagoga do campus Marechal Deodoro, que estudou a permanência escolar no PROEJA, olhares do estudante do curso técnico em cozinha. Ela chega na UFAL, ela chega no Multieja para estudar a evasão. E foi sensibilizada, né, para estudar permanência, e estudou, eu não vou entrar em detalhe, as narrativas dos sujeitos que permaneceram em um curso técnico de alimento. E foi trabalhando, o corpus apontou para a permanência material e simbólica. Então, qual foi a grande contribuição de Cardoso, dentre as outras? Que na instituição tinha se garantido auxílio transporte, mas ainda se precisava avançar mais. E a simbólica é que havia uma demanda permanente com relação ao diálogo com os estudantes que precisam ser mais aprofundados pelos professores, né? Essa foi a primeira pesquisa de permanência na busca de uma política de permanência oficiosamente, né? Porque nós não temos nada institucionalizado, mas o diálogo com o IFAL. Dentro do mesmo movimento de pesquisas concluída é o estudo de uma egressa que permaneceu, né? Ela fez técnica em artesanato e chegou a design. E o título, né, que foi uma pesquisa de Lira, saindo do meu grupo e da UFAL, da cópia à criação no curso técnico em artesanato, experiência de educação profissional de jovens e adultos. Então, o que se queria entender era o cotidiano desse curso de artesanato, como se dava o processo de formação na criação artesanal, da cópia para a criação. Né? E a indagação, que eu não vou ler que está aqui pelo tempo, mas a contribuição de Lira aponta para o que o Carlos Area já falou, é a segunda vez que eu o vejo, eu escuto a dizer a questão do currículo. Então, Lira mostra um currículo vivido, um currículo pensado, praticado, um currículo como prática cotidiana no curso técnico de artesanato, que mostrou-se como uma prática também dos professores e estudantes. É um movimento que envolveu o dentro e fora da instituição, com as práticas sociais de todos aqueles que vivenciaram o processo do curso.
esse currículo permitiu, mostrando e fazendo com que a egressa e outros colegas se apropriassem que a criação é possível a todos. E a cópia é um processo de aprendizagem, muitas vezes de inserção comercial. Ambas existem uma ação responsável de instituição como um todo, né? Mostrando essas pesquisas, eu estou mostrando a articulação, o FAO e FAO, sem papel, mas no diálogo, né? Sem uma intervenção rígida. O segundo movimento da pesquisa é um doutorado em andamento, que é de Amorim. Eu sei que todas essas mulheres estão me ouvindo, porque nós trabalhamos juntas e eu não poderia deixar de trazê-las aqui nesse momento. No Campus Maceió, no curso de artesanato, visando compreender as razões que levaram estudantes da turma de 2015 a insistirem e resistirem para concluir o curso técnico de artesanato. Todas essas pesquisas, a de Lira trouxe uma abordagem metodológica, enquanto abordagem mesmo de pesquisa, a abordagem nos cotidianos, e Cardoso e Amorim trouxeram a abordagem metodológica de história de vida. Se a gente fosse linkar e articular com muito que o Carlos Areas falou, a gente tinha muitas aproximações no que ele disse. Não, é uma pesquisa que está em andamento e que breve estará também disponível, mas que eu não aponto ainda os resultados, né, para deixar para mais adiante. E o movimento, o contínuo das pesquisas, elas continuam no IFAO, com o FAO e o FAO. Ultrapassa o urbano, ultrapassa Maceió e chega em um dos sertões de Alagoas, por meio do PIBIC. E aí é uma pesquisa concluída, que faz parte do Multieja, e um daqueles grupos que eu, inicialmente, no segundo slide, trouxe, que é coordenado pelo professor doutor, que é do IFAO de Piranhas, Jails Costa. Essa pesquisa, que nós dois atuamos, ele coordenador e eu na vice-coordenação no diálogo, é a permanência escolar na educação de jovens e adultos, narrativa dos trabalhadores e estudantes do PROEJA. E nós falamos sempre em trabalhadores e estudantes, porque antes de serem estudantes, esses sujeitos são trabalhadores. Como na de artesanato, nós falamos em artesão, trabalhadores e estudantes. Né? Todos eles, né, com foco na uma preocupação do IFAO com a evasão, né? Mas o nosso olhar foi para a permanência. Se um permanece, interessa a gente saber porque um permanece e como isso se irá articular. E por que nós estamos em diversos campos? Porque nós queremos fazer uma rede, nós queremos ampliar, nós queremos um diálogo amplo. Daí o anúncio aqui proposital como é que a gente diz, de provocar o IFAO para a gente avançar. Então, essa pesquisa trouxe indagações das condições materiais vivenciadas da comunidade sertaneja. Ela tem uma característica diferente porque nós lidamos com os sertanejos, trabalhadores e estudantes, né? Do curso técnico médio integrado de alimentos. E por que eles permaneceram, o que eles fazem, quem são eles, né? Eles são pessoas que pensam, que agem inteligente, que nos ensinam, né? Também foi uma abordagem metodológica de história de vida. E qual é a nossa contribuição? De Costa, que é Jailson, e de Freitas, Marinaide. A pesquisa mostrou que relações que se formaram no decorrer do curso tornaram-se relevantes e que os laços de apoio obtidos foram mútuos e deram fôlego, né, aos estudantes diante das dificuldades encontradas
para conciliar, isso que o professor Carlos já trouxe, trabalho, outros a fazerem, já que eles estão retomando o estudo, né? E é esse movimento pendular de saídas e de entradas. Observou-se nesse sujeito sertanejo, sempre tem muitas vezes de irmandade entre si, solidariedade, colaboração do colega, para que ele continuasse. Eles tinham a sensação que não estavam. É a questão de ninguém solta a mão de ninguém. Então, essa pesquisa PIBIC, ela sai de um âmbito que o Newton Fichte chamava de pesquisa aplicada, né? De pesquisa do mestrado, doutorado, mas ela ganha uma amplitude e dialoga também, né, com Amorim, com Lira e com Cardoso. Isso é que é mais importante. Nós estamos em rede. Na Professora, surge agora... A senhora pediu só para avisar, porque não estava vendo a tela, né? Então, estou avisando, tá bom? Do tempo. Desculpa. Estou terminando. Uma em tratamento no mesmo curso de alimento. E, diante das subsistências vivenciadas na comunidade sertaneja, qual o valor do incentivo material e simbólico oportunizado aos trabalhadores e gestantes no âmbito do curso de alimentos? É uma pesquisa que continua anterior e que nós estamos iniciando agora. Então, eu não poderia concluir. Eu digo para não concluir. Os estudos apontam a necessidade de ampliar as investigações a outros lotes, que permitam maior avanço do conhecimento da singularidade dos trabalhadores e estudantes dos diferentes campos, e eu me refiro aos campos do IFAL, e, consequentemente, diferentes cursos, para que se tenha evidências práticas, teóricas, práticas, como termos que não se dicotomizam. Entendemos que a persistência em pesquisa nessa área marcarão a resistência do PROEJA, né? Eu estudo o PROEJA desde 2006, estudo o EJA há mais de 25 anos e sempre estou a dialogar e nessa luta de resistência, e com isso os cursos ganharão novas reconfigurações na continuidade em cada campo. É assim que as pesquisas têm mostrado. E com esse anúncio, né, com esse trabalho que eu trago local, que tem tudo a ver dos conceitos que o Tinto nos mostra, que o Gesso nos mostra, que a Reis nos mostra, e eu terminaria como diz Freire, né? O que eu busco é um aprendizado em comunhão, o FAO, o IFAO, por algo que já iniciou, tem um tempo, né, de 2007 para cá, e que nós poderemos continuar dialogando, né? Assim, Guilherme, eu estou terminando a minha fala, vou tirar os slides, agradecendo, porque ele não está saindo. Este. Agora é só a sua câmera que ele não entrou ainda. Pronto, eu agradeço a atenção e espero conseguir dar um recado que esse anúncio mais para tornar a história presente e também uma história futura. Obrigada. Muito obrigado, professora Marinaide. É super importante materializar essa questão das relações entre os institutos da universidade e a pesquisa sobre as comunidades dos entornos dos campi, né? Em especial aqui foram citados campos do interior, né? Não o da capital. Isso faz
tem um papel também muito relevante sobre a inserção dos institutos nas suas comunidades. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Gerson Carmo e depois voltamos com a professora Marinaide e com o professor Carlos Arthur. E as perguntas que vocês podem registrar aqui, por favor. Está aberto ali no chat. Muito bem. Está vendo minha tela aí, Guilherme? Minha tela está sendo vista? Hein, Guilherme? Guilherme? Sim. Eu só consigo falar quando eu apareço na tela, por isso. Ah, tá. Minha tela está sendo vista aí? Está sendo vista, sim. Agora ela foi duplicada com a tela de fundo, na verdade. Antes estava com a projeção mesmo. Agora está, né? Agora está com a tela duplicada nossa, e não com os slides. Então, como é que eu faço, hein? Acho que pode fechar e aí abre de novo. Fechei. E abre de novo? No share screen. Uhum. Para mim ainda não fechou, não. Não? Uhum. Não estou com ela. Agora fechou. Uhum. Fechou? Uhum. Entrou. Só que entrou pela última... saiu. Deixa eu fechar tudo aqui, peraí. Entrou pelo PowerPoint? Por enquanto, não. O senhor foi ali no share screen? Foi no share screen. Cliquei. Mas não está... Aí abriu o PowerPoint está aberto na sua tela? Agora está. Uhum, aí agora abre lá, vai lá para abrir pelo share screen. Foi? Por enquanto, não. Porque... não está ainda? Não. Como que eu vou fazer? O senhor clicou no share screen? Está aberto aqui, na minha tela. Foi? Não? Clicou no share screen? Cliquei. Aí vai abrir uma segunda janela que é a tela de fundo da área de trabalho, né? Janela do aplicativo. Aí, né? Tá certo? Aí ainda não abriu, mas aí tem que clicar sobre a apresentação, né? E compartilhar. Agora foi, né? Deve estar entrando. Vamos aguardar. Está entrando. Entrou. Perfeito. Obrigado, Cássio. Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar junto a colegas, amigos e toda uma população, né, dos institutos federais do Brasil, né? Essa é uma oportunidade rara que nós estamos tendo de poder apresentar como que nós, do Nucleap, em parceria, né, o ENF-IF, estamos construindo coletivamente a permanência como um campo de pesquisa emergente, em concorrência com a evasão, como campo de pesquisa estabelecido, né? Então, o título nosso é o Grupo de Pesquisa Articulado com Políticas para o PROEJA, direcionado, né, para o Instituto Federal Fluminense, né? E um subtítulo é Dos Estudos da Evasão para os da Permanência Escolar, um giro paradigmático. Esse slide e o próximo
são informações sobre o núcleo de estudos sobre acesso e permanência em educação, né? Como que ele está organizado, quantas pessoas tem, qual é a origem, a Marinade já mencionou, né, sobre a origem dele no projeto do Obeduc, né? A nossa visão futura no segundo ano já do Obeduc, de pensar no Nucleap junto com a Pró-Reitoria de Ensino. À época era um outro né, funcionário da UEM, do IFE, ou atualmente é o CATU, o Carlos Arthur, né? A nossa fundação, nossa produção, a nossa hipótese, né? Como funcionamos, etc. A segunda página são nossas características principais, onde atuamos, como atuamos, né? Dados gerais, nós somos 57 participantes, 60% dos servidores do IFE, né? 8 servidores da UENF, 46 formaram-se na UENF, então é uma mescla bastante interessante, né? Temos diálogos com as universidades, com a UERJ, com a UF, com a Unirio, com a UFAL, com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e com a URGS, né? A Federal do Rio Grande do Sul. 3 universidades internacionais, Guadalajara, no México, a Universidade Técnica de Machala, no Equador, e a Universidade de Évora, em Portugal, né? Também temos diálogo com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal de Santa Catarina. Agora, passando direto ao nosso trabalho de mostrar como que a gente vem construindo coletivamente uma apresentação, de certa forma, didática, e, de certa forma, também curta, não é? Por conta do nosso tempo, são 3 itens, né? O primeiro é a nossa inquietação paradigmática. O nosso tempo de estudo é de 10 anos. Em 2010, que a gente vem descobrir uma coisa curiosa. A época era curiosa, né? E que a gente passou a chamar de enigmática, etc. E depois tornou-se uma inquietação. Em 2012, nós concluímos um levantamento de publicações sobre a EJA e o PROEJA, né? E publicamos em 2014. Né? E nessa tabela que vocês estão vendo aí, nós selecionamos por governo, né? Primeiro governo Fernando Henrique, segundo Fernando Henrique, primeiro governo Lula, segundo Lula, e 3 anos aí, 2 anos do governo Dilma. Então, vocês vão ver que vai ser a partir do governo Lula que esse número de publicações sobre a permanência na EJA vai se destacar, né? No primeiro governo tem 4, no segundo 15, e nos 2 primeiros anos da Dilma tem 11. Né? Então, em 15 anos, nós encontramos 31 publicações sobre permanência, dispersas em 20 instituições, concentradas mais no Rio Grande do Sul e no Sudeste. Né? No Rio Grande do Sul, nós temos uma pesquisa, que é da Noro, que cita 6 referências, né? Em função de um trabalho que era junto lá do próprio Rio Grande do Sul, né? Que somavam 3 universidades, mais o Cefet, que é atual IFSU. O restante das pesquisas, né? Uma cita uma vez, etc. Mas dessas 31, 24 publicações nas referências, não há qualquer tipo de citação contendo o termo permanência no título. Isso significa que o orientador foi muito ousado, né, de permitir o seu orientando fazer uma pesquisa sem revisão de literatura. Não havia literatura para ser revisada. Não havia publicação sobre permanência para ser lida. As pessoas, não é? E nós contamos a época dessas 27, 8 delas simplesmente diziam assim, né? Eu quis pesquisar, fazer uma pesquisa mais positiva. A outra dizia, eu queria fazer sobre um novo olhar. Né? Enfim, eram explicações intuitivas, de certa forma,
de tanto ver, né, a evasão dizendo, né, das coisas que dizem, né, não estarem satisfeitas. Essas pessoas, por um processo de insatisfação intuitiva, e o orientador aceitando isso, são as que iniciam, né, publicações no país, né, e que até 2012 contava com 31 publicações. Entretanto, né, 1.000 publicações sobre o fracasso escolar em 10 anos é um número razoável, como assinala Gisele Bragança em 2011, quando ela faz um levantamento entre 1996 e 2007. Vejam as palavras dela. Esta investigação resultou em uma coleta de 1.000 textos e a posterior criação de um banco de dados sobre o tema fracasso escolar. Para essa dissertação, foram selecionados inicialmente 326 artigos, procedentes dos recortes realizados pelas análises, utilizando o método indutivo. Esta meta de 1.000 artigos foi pensada pelo grupo de pesquisa como sendo um número razoável e representativo da produção sobre o assunto, considerando o tempo de 10 anos aproximadamente. Esse número, quando nós nos deparamos com essas leituras, que a gente foi fazendo comparações, né, numéricas, quantitativas, percentuais, etc., nós encontramos, não só no Brasil, mas também internacionalmente, na base Scopus, esta mesma diferença. Então, daí em diante, né, nós começamos a pensar que algo estava errado, né? A nossa intuição, então, observável mundialmente, vai mostrar que de 1973 a 2017, que é o tempo de pesquisa do Vicentinto, que foi mencionado tanto pelo professor Carlos Arthur quanto pela Marina de Freitas, né? Vai mostrar aí, nas colunas azuis, que os estudos sobre evasão, já em 1973, 75, eles já estão em andamento, né? Isso na base Scopus, que é a base mais, vamos dizer assim, qualificada, né? Quem tem um artigo na Scopus é porque ele já está sendo citado, mencionado, etc. E vejam que a sequência de crescimento, já em 2017, está bem acelerada, vamos dizer assim, né? E vemos em laranja as permanências, também em crescimento, porém, um número que, no total absoluto aí, ele é 3,5 vezes menor do que da evasão. Continuando, nós vamos pensar aí sobre o nosso trabalho como uma pesquisa emergente, então, de começar a coletar essas informações, criar gráficos, etc., e ter como foco a UENF e o IFE, principalmente, nas pesquisas sobre a EJA e o PROEJA, em função do projeto Observatório da Educação. Esse ano nós iniciamos com pesquisas no ensino superior na UENF, né? Então, nós vamos aqui pensar a questão do paradigma, né, que nós passamos a adotar com o Bernard Charlot, que é um sociólogo francês, hoje radicado em Sergipe, né, ele que coordena, né, o evento Educom, e a outra que é o Vicentinto, né, sobre a perspectiva positiva da sala de aula. Então, é uma opção, uma escolha, né, paradigmática que nós vamos assumir, né, frente à permanência. E começamos a obter resultados sobre isso. Vamos ver se eu consigo aqui colocar um vídeo da Thaís Souza, que colaborou conosco na nossa apresentação, né? Então, vamos ver aqui como que eu faço. Eu aprendi. Aqui tenho que clicar
Slide share. Tenho que interromper aqui a nossa apresentação. Para eu interromper, eu tenho que ver se já dá para passar. Tá apresentando aí? Tá dando para ver a Thaís? Hein, Guilherme? Alô, Guilherme? Guilherme? Ainda não, professor, ainda está na lâmina Paradigmas dos Sociólogos. Então, eu vou aqui reduzir a... Aí, acho que agora abriu uma tela que provavelmente é de vídeo. Tá ela aí? Uma tela escura, assim. Mas está aparecendo uma menina de óculos? Não, ainda não. Talvez tenha que dar o play, né? Então vamos ver se foi. Apareceu? Ainda não. Ainda. Agora está entrando. Pela sociologia da reprodução. Oi? Somente o som, não está com imagem. Então nós vamos deixar o som, porque senão a gente vai demorar muito. Vamos lá. Certo, então, quem sabe iniciar ele novamente? E aí... Sim, sim. Então, agora, nós vamos escutar a voz da Thaís Cabral Souza, que é mestranda de Sociologia Política e vai falar sobre a visão positiva, né, de Bernard Charlot. Na década de 1990, o pesquisador Bernard Charlot propõe uma nova postura epistemológica e metodológica para encarar a trajetória escolar à academia de direito. O Bernard Charlot se propõe a ir além do propósito e prática da questão pela sociologia da reprodução, realizada pelo Pierre Bourdieu e pelo Fábio Charlot se propõe a pôr em prática uma leitura positiva do mundo, encarando o sujeito, o estudante, seja ele da escola, não como um deficiente sociocultural, mas como um sujeito que, diante das relações que se estabelecem na escola, consegue resistir. Ele busca entender o que, de fato, esse sujeito em situação de fracasso aprendeu daquilo que lhe foi oferecido pela escola. Para que a gente possa compreender melhor essa postura epistemológica e metodológica que o Charlot está se propondo a fazer para analisar a trajetória escolar e acadêmica do sujeito, eu vou ler trechos do capítulo 2 da obra Da Relação com o Saber, Elementos para uma Teoria, do ano 2000. As páginas cujos trechos eu lerei são das páginas 30 a 31. Praticar uma leitura positiva é prestar atenção também ao que as pessoas fazem, conseguem, têm e são, e não somente aquilo em que elas falham e as suas carências. É, por exemplo, perguntar se o que sabem, apesar de tudo, os alunos em situação de fracasso, o que eles sabem da vida, mas também o que adquiriram dos conhecimentos que a escola procura prover-lhes. Nesse sentido, trata-se mesmo de uma leitura otimista, para quem fizer questão de usar essa palavra. O essencial, porém, não reside aí. A leitura positiva é, antes de tudo, uma postura epistemológica e metodológica. Praticar uma leitura positiva não é apenas, nem fundamentalmente, perceber conhecimentos adquiridos ao lado das carências. É ler de outra maneira o que é lido como falta pela leitura negativa. Assim, ante um aluno que fracassa no aprendizado, uma leitura negativa fala em deficiências, carências, lacunas e faz entrar em jogo os processos de reificação e aniquilamento. Enquanto que uma leitura positiva se pergunta o que está ocorrendo. Qual a atividade implementada pelo aluno? Qual o sentido da situação para ele? Qual o tipo das relações mantidas com os outros? A leitura positiva busca compreender como se constrói a situação de um aluno que fracassa em um aprendizado. E não o que falta
para essa situação ser uma situação de aluno bem-sucedido. Então, a ideia do Bernard-Chabot é propor uma leitura positiva de mundo, propor uma leitura positiva da trajetória escolar acadêmica de um estudante, analisando, assim, pelo que ele tem, pelo que ele é, e não pelo que lhe falta. Uma perspectiva totalmente diferente do que havia sido feito até então pela sociologia da reprodução. Muito bem. Voltando ao slide. Está aparecendo um novo slide aí? Tá sim, professor. Tá, né? Então, nós vamos perceber essa visão, né, da leitura positiva, ela é um paradigma, né? Ela é um paradigma que circula em outras áreas de conhecimento também e que nós assumimos, né, para o campo da emergência, da permanência. A ideia mais aceita de paradigma remete ao filósofo Thomas Kuhn. Trata-se de uma nova abordagem de estudos sociais da ciência, pois situa os paradigmas científicos de um ponto de vista histórico. Isso é fundamental. A ciência tem um caráter histórico que justifica a evolução conceitual, muitas vezes, né, que estão em disputa num determinado momento histórico. A partir do momento que um conjunto de crenças, valores e técnicas é aceito por todos de um grupos de cientistas, esse conjunto de crenças se torna um paradigma, né? E a nossa expectativa, e a nossa intuição, e a nossa visão a respeito desse crescimento gradativo da permanência é que os estudos sobre a permanência vêm se constituindo gradativamente num paradigma emergente. Vamos escutar agora a Lidiane, que vai nos comentar a visão positiva do Vicente Tinto, né, a respeito da sala de aula. Aprendizagem menores localizadas no coração da comunidade acadêmica mais ampla. Essa afirmação ela teve um peso grande nas nossas discussões, né, no nosso grupo, no nuclear, porque na medida em que se observou que, apesar de parecer óbvio, né, que as estratégias de permanência voltem todos os seus olhares para a sala de aula, cabe ressaltar que muitas são as políticas que ficam à margem desse bloco de investigação e de ação. É fundamental que a gente ressalte que não se quer aqui, não é nosso objetivo minimizar a importância de tais políticas, mas o nosso foco, o nosso objetivo é chamar a atenção para o fato de que é dentro da sala de aula que acontece a maior parte da interação do aluno com a instituição, e se tal relação não for reforçada de maneira integrada com todos os agentes institucionais, inox podem ser o resultado em direção à aprendizagem e à permanência do estudante na escola. Muito bem. Nós vamos passar, então, agora para o slide 8, né? Em que nós vamos estar pensando agora para além das teorias do fracasso escolar, entre parênteses, a evasão. Qual é a nossa hipótese guia? É que há diferença epistemológica significativa entre a abordagem de permanência escolar e a que toma a evasão como objeto de pesquisa. Essa hipótese guia foi formulada em 23 e 24 de outubro de 2014, com a presença da Marinaide, com a presença da Jane Paiva, com a presença de Osmar Fávero, de Luiz Fernando Mileto, de Rosana Heringer, né? e outros bolsistas nossos. Então, foi uma
uma formulação, pensando como guia, né, vamos dizer assim, permanente para nossas investigações, né? Então, voltando, né, nós temos que a diferença epistemológica é o estudo das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, que são programas de pesquisa, conforme Lakatos. Diferença epistemológica será a contraposição entre hipóteses e resultados, pelo menos entre dois programas de pesquisa. Então, percebam como que nós estamos didaticamente conduzindo vocês, participantes desse evento, né, a construção coletiva que vimos fazendo. Isso é trabalho de pelo menos de 100 pessoas. Porque se são 57 ligados ao Nucleap, né, tem outros tantos espalhados pelo Brasil, né, outros tantos que estão trabalhando, né, praticando e fazendo atividades que nós não conhecemos, né, e que estão contribuindo para esse paradigma tornar-se popular, vamos dizer assim. Vamos ouvir, então, agora, dois argumentos bem sérios, bem concretos, bem robustos, né, para se questionar o paradigma da evasão. É o vídeo 3 que vocês vão escutar o áudio, novamente, da Thaís Souza, sobre o objeto sociomediático. Professor, só para o controle do seu tempo, tá? Sim. Para mim, sobrou a... Mas eu só tenho um slide, é fácil. Né? Ok. Então, vamos lá. Aqui, a Thaís vai falar sobre sociomiética. Metodológica do pesquisador francês Bernard Charlot se propõe a pôr em prática para analisar a trajetória escolar acadêmica dos estudantes, podemos concluir, na ótica do próprio Bernard Charlot, que o fracasso escolar não existe enquanto objeto de pesquisa. Nas palavras do próprio autor, o fracasso escolar é um objeto de pesquisa inencontrável. Isto porque, se o Bernard Charlot se propõe a adotar uma nova postura, a realizar uma leitura positiva de mundo, uma leitura positiva da trajetória acadêmica e escolar do sujeito, levando em conta as atividades que esse sujeito realiza, as relações que estabelece, e não pensando este sujeito por suas carências, por suas lacunas, por aquilo que lhe falta. Então, assim, ele conclui o seguinte: se eu penso o sujeito e a trajetória dele pela ótica do fracasso escolar, eu estou imputando a esse sujeito a culpa pelo fracasso, a culpa por não ter conseguido obter nota, a culpa por não ter conseguido aprender uma equação, não ter conseguido compreender o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Então, ele diz o seguinte: para que eu possa pensar no fracasso escolar, porque ele não existe, o que existe são alunos em situação de fracasso, histórias escolares, normal, eu preciso que o fracasso escolar esteja envolto a um objeto de pesquisa real, que na perspectiva do Bernard Charlot é a relação com o saber. Pensar o fracasso escolar, portanto, só tem validade se ele for pensado em termos de relações com o saber. Para que possa ficar um pouco mais claro esse tipo de sociologia que o Bernard Charlot está se propondo a fazer, porque se ele não quer analisar a trajetória pela ótica do fracasso escolar, que traz para o sujeito uma leitura negativa, ele quer realizar uma leitura positiva do livro, ele está se propondo a pôr em prática uma nova sociologia, uma sociologia do sujeito, que leva em conta a singularidade, aquilo que o sujeito faz, que ele traz, como ele resiste, que atividade põe em prática, que relações estabelece com o saber. E esse tipo de sociologia, esse tipo de leitura de mundo, faz com que, de fato, o fracasso escolar, que se propõe a fazer uma leitura negativa, seja um objeto de pesquisa inencontrável. Não faça o menor sentido para o tipo de sociologia, de postura metodológica e epistemológica que o Charlot está se propondo a utilizar. Então, para que possa ficar um pouco mais claro a questão do fracasso escolar como um objeto de pesquisa inencontrável, eu vou ler alguns trechos do capítulo 1 do
saber, elementos para uma teoria do ano 2000. Esses trechos estão nas páginas 13 e 15. Certos objetos do discurso social e dos meios de comunicação de massa têm adquirido tamanho grau de evidência que os pesquisadores correm o risco de deixar-se enganar. Assim acontece, por exemplo, com a exclusão, a crise do ensino ou o fracasso escolar, que é a questão abordada neste livro. Afirmar que o fracasso escolar não existe, que é o que o Charlot está se propondo a fazer, por uma leitura positiva de mundo, por uma sociologia do sujeito, é recusar esse modo de pensar sobre o qual insinuam-se as ideias de doença, tara congênita, contágio, evento fatal, como se o fracasso escolar fosse um monstro que se escondesse no fundo das salas de aula e atacasse as criancinhas, os jovens, os universitários. Muito bem. Passemos à continuidade. Opa! Bom, a minha fala do sair não é o espelhamento de ficar. Nós já escutamos a Lidiane Torres mencionar, né? E vou pular minha fala para avançar na nossa questão, né? Que a permanência ela tem um outro sentido que não é simplesmente ser o outro lado da moeda da evasão, né? Bom, aqui que eu vou pedir muita atenção para vocês, né? Aqui está o esquema, o infográfico que nós vamos recorrer, né, ao In Relatatus, uma obra de 1979, com Musgrave, né, e que ele vai criar um sistema de compreensão, né? Ele vai criar um nome de programa de pesquisa. Programa de pesquisa não seria o programa da pesquisa da pós-graduação, não. É aquele conjunto de pesquisas que seguem um paradigma, né? Bom, e aí a minha pergunta para todos vocês aí. A pergunta para aperfeiçoamento com os pares. Nós estamos lançando aqui uma ideia para conversar com vocês, né? Uma conversa longa, prolongada, à distância, enfim, né? Há uma anomalia a ser revista ou não no programa de evasão? Para nós, há necessidade, sim, né? O paradigma emergente da permanência incorpora o objeto evasão como uma taxa econômica da evasão, da educação, né? Há uma segunda hipótese secundária aí, né? É que há em andamento estratégias e táticas a partir de uma leitura positiva dos estudantes em sala de aula, a questão do protagonismo dos estudantes, não é? Então, vocês estão vendo aí 4 círculos. O primeiro deles diz respeito ao paradigma emergente da permanência, que vê como anomalia, a partir de uma leitura positiva, né, a hipótese do cinturão protetor do programa da evasão. A hipótese questionada. Professor. É o que funciona, sim. Pois não? É que já passou 10 minutos além. Pois é, mas aí os outros foram passando também, eu tenho que terminar. Não, só para a gente ter um momento final. Sim, eu entendo, só para a gente ter um momento final depois de perguntas também. Perfeito. É a hipótese questionada que é a partir da leitura que falta. Essa é a anomalia da evasão, né? Fazer uma leitura sempre do que falta no aluno, na escola, no professor, na família, no governo, não é? É sempre aquilo que vai faltar para o aluno ser aprovado, etc., né? Bom, nesse sentido, qual é a apropriação que o paradigma emergente da permanência faz? Considera a evasão como taxa, que interessa, sim, né? É a questão do investimento, dos recursos, né? Com o custo de aluno, etc. Tudo isso é válido.
Mas, nessa perspectiva, para a permanência, aquilo que nos interessa como pedagogos, como professores, como gestores da aprendizagem, do conhecimento, a permanência é crença e esforço, né? E aí lança-se a hipótese nova, a partir do que já foi falado anteriormente, que das relações com o saber socioacadêmico e espontâneo são as questões que resolvem a anomalia, né? No slide 10, né, eu não vou mencioná-lo, nós temos aí a voz de uma aluna, Fernanda Fernandes, que no ano passado, né, no semestre passado, ela foi aluna do 3º ano do ProEja Meio Ambiente, e ela declara como que a turma dela se organizava, não é, para poder se apoiar no processo de, literalmente, aprovação e cuidados para estarem assistindo aula, quem faltou, como que recebia o material, etc. São as relações com o saber socioacadêmico espontâneo que nós vimos apostando atualmente. É uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já viu, só que não vê essa situação que acontece a olhos vistos como um potencial a ser incentivado e estimulado. Reflexão final a respeito de nossa inquietação é que por que as pesquisas sobre evasão, passados 50 anos, não geraram descobertas para a permanência dos estudantes, para além da assistência material dos estudantes? Será que há alguma coisa errada? Para Maria Helena Souza Pato, conhecida, em 1988, já escrevia: os estudos sobre evasão mostram sinais de cansaço. Por que esse paradigma perdurou tanto tempo, né? Para nós do Nucleap, a parceria IF-UENF em torno dos sentidos da permanência é um acerto. A articulação, pesquisa com políticas para a EJA, ProEJA, além da mútua autonomia, gera inspirações criativas ou clarões, como chamamos de forma constante. E eu quero destacar que, há 1 mês e meio, mais ou menos, né, a Ellen Prado, que é técnica em assuntos, né, educacionais do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, defendeu a sua tese, né, e nela temos a primeira referência bibliográfica sobre permanência, com 38 títulos, com a permanência no título, né? Então, hoje, aquele orientador, aquele orientando que quiser pesquisar sobre a permanência, tem uma referência para fazer a sua revisão de literatura. Muito obrigado. Aí estão os nossos livros, né? São 5 livros, tem um que nós terminamos há 1 mês, né? São livros que reúnem, são livros que reúnem um dado percurso nosso em construção coletiva sobre os sentidos da permanência na educação na EJA e no ProEJA, e recentemente no ensino superior. Muito obrigado, estão as referências, e desculpem aí ter atrasado um pouquinho. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor Gerson. A gente já volta. Penso que Cássio pode colocar o professor Carlos Arthur e a professora Marinaide também juntas na tela aqui. Nós temos uma pergunta que está registrada aí, que é específica para o professor Carlos, mas penso que extensiva à professora Marinaide e ao professor Gerson também, e os desdobramentos das dimensões da política de permanência podem variar de acordo com cada instituição. E eu aproveito na mesma linha, já para fazer um bloco de perguntas, a questão da busca ativa como um elemento que foi tocado, né, entre as ações educativas para a permanência, e do que vocês têm visto, tanto em termos de pesquisa, desse leque que a professora Marineide colocou, quanto dos diagnósticos que o professor Carlos Arthur e o professor Gerson apontaram também, né? Então, como a busca ativa interfere nesse processo.
essa pergunta que está registrada dos desdobramentos das dimensões é da colega da UEM, né? Edna Almeida, da UEL, perdão. Posso começar a resposta? Sim, Cássio, o professor Gerson. Posso responder primeiro? Pode ser. Obrigado. Vou tentar juntar a pergunta e a ponderação que você fez e ainda com outro comentário, enquanto eu falava, que eu vi, se não me engano, a Mônica colocando que fez um comentário que como os alunos eram parecidos nas suas realidades, né? Então, se os alunos são parecidos, como é que a gente pode ter desdobramentos dessa política de instituição para instituição, né? Eu acho que essas coisas estão no meu espectro, mas comungam muito bem, né? Eu acho que existe uma temática, ou expectativas, ou interesses que são comuns nesses alunos, nesses estudantes, nesses jovens e trabalhadores. Quer dizer, para voltar à escola, e muito mais ainda, como é atrativo uma possibilidade de formação profissional para esse público da EJA, para que eles voltem à escola, para a sua formação, completar a sua formação, tem alguns temas. A expectativa que eles têm com o trabalho, com acesso a uma profissão, como é que é o processo seletivo, o próprio currículo, a carga horária do currículo, o que compõe esse currículo, o que está posto nesse currículo, o próprio significado do que é o processo educacional. Então, eu acho assim, nós temos temas parecidos. O tema, como eu vou poder exercer a profissão, é comum a todos, mas o desdobramento da política de aproximação, ela vai ser diferente, local por local, instituição por instituição, eixo tecnológico por eixo tecnológico. Essa interação, por exemplo, para a área agrícola, para a área de indústria, ela é feita de maneira muito diferente, não é? A condição da política de assistência, se a gente olhar a região amazônica, ou alguns lugares do interior até do nosso país, ou até em estados do Sudeste, mas em regiões mais rurais, fora dos aglomerados urbanos, depende de ações muito diferentes. O que não muda é a temática. Então, eu acho que os temas são os mesmos, são temas comuns, cabe um arranjo da gente identificar os temas, mas o desdobramento vai ter variações, mesmo esses alunos sendo muito parecidos. E aí entra a tua pergunta, a tua ponderação muito em sintonia, que é a buscativa dentro disso tudo, né? Qual é o nosso papel na escuta, qual é o nosso papel em tentar interagir com esses sujeitos. Eu dei um exemplo outro dia na nossa pré-live, que nós fizemos e eu não aponto nada disso como solução, são possibilidades, né? Um curso de EJA FIC concomitante com o ensino fundamental. Obviamente que ele não é completo, não dá a mesma formação que o nosso ProEJA técnico integrado. Mas para um jovem que está no 8º ano, ele vai dizer que esse é melhor que o outro, porque nesse ele consegue chegar, e no outro ele está tentando ir ainda, né? Aí da escola nos trouxe algumas lições. Primeira delas, nesse grupo específico, nesse local, nessa cidade, né? A ideia da buscativa, fomos conversar com eles. Nós não somos trabalhadores, nosso curso é diurno. Nós estamos na idade EJA para o fundamental. E a gente quer terminar a escola, mas está buscando estímulo para isso. Então, essa busca, essa ideia de montar o curso de dia, de qual é a carga horária semanal possível de articulação, cabe para eles, mas cabe também da seguinte forma. Esses jovens são potencialmente aqueles que vão buscar o ProEJA técnico integrado assim que eles consigam concluir isso no fundamental. Então, também é importante ouvir deles e imaginar nas condições dele para o nosso processo seletivo. Eu comentei até que nós cometemos um erro. Nosso ProEJA técnico integrado dava muito peso para a experiência profissional, para os trabalhadores, né? E aquele que vinha do ensino do ProEJA já no fundamental não tinha o mesmo peso. Nós temos que mudar o processo. Então, eu acho que a buscativa ela é fundamental, a buscativa e esse tipo de integração para que a gente construa os currículos, para a gente construa as políticas. Acho que os sujeitos têm semelhanças. Acho que as temáticas são as mesmas, mas que cada instituição vai construir com a sua particularidade, daí aquela ideia de diversidade, que a gente pode criar uma diretriz que tem o mesmo sentido que a mesma peça, mas que é uma margem muito grande para cada conteúdo, ou conceito, ou tema dele aderir diferente em cada campus, em cada eixo, em cada local, para cada especificidade. Oi, posso falar? Eu concordo com o que Carlos Arthur diz e lembro uma coisa, é a unidade na diferença. Se a gente for ao Sertão de Alagoas, ao Campus Piranha, a gente nota pontos comuns, mas as especificidades e as singularidades nas pesquisas. Duas pesquisas em Maceió, uma em Marechal Deodoro e duas em Piranhas.
você nota as singularidades, né, para uma política como os pontos comuns, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que ter uma política de permanência levando em consideração a realidade, uma unidade dessa política levando em consideração as diferenças locais e direitos. E uma coisa que eu gostaria de dizer em relação à busca ativa. Às vezes eu fico muito preocupado com o discurso que eu ouço. Muita gente que faz proeja e que já tem ensino médio. Muita gente que não tem ensino médio e não chega a fazer o proeja. Aí eu pergunto, como é que fica essa questão da busca ativa? Se o diálogo de EJA com proeja permitiria um afunilamento que avançasse na busca ativa. Será que realmente se busca ativa? Eu fico pensando no meu estado, com tanta gente sem ensino médio, com um EJA de qualidade que o IFAL faz, e muita gente não está, não sabe e desconhece. Então, eu acho que a questão de busca ativa merece um resultado bastante significativo. E as contribuições das pesquisas, elas apontam para a questão política dentro das suas singularidades. Nós construímos um artigo com o professor Jailson, que é a trilha dos estudos sobre permanências do Multieja, que ele também faz parte. Nesse artigo que vai ser publicado, a gente toca todas essas questões, que são importantes e necessárias. Eu acho que a gente tem um caminho a percorrer e um desafio muito grande pela frente. Rapidamente, a grosso modo, e aí. Guilherme, eu posso falar 30 segundos? Claro, claro. Essa pergunta. Eu quero dizer que as dimensões da política da permanência, ela varia, sim, com instituição, mas também varia por curso. Né? Ela varia tanto quanto são as situações. Se vocês perceberem, né, nas nossas publicações, etc., nós mantemos um conceito que a Diane Brito Reis, né, formulou, de permanência material e permanência simbólica, e ele está como a possibilidade de conceito de permanência. A gente não investe em conceituar esse termo. Tamanha sua diversidade. Como é a tamanha diversidade de, por exemplo, bolo de laranja. Entende? Tem não sei quantos, tem até bolo de laranja sem laranja. Então, é impossível você dimensionar, né, a quantidade, a variação, a variabilidade, né, da situação da permanência. A questão é o sentido que ela leva, a crença, né, e o esforço do sujeito para permanecer, né, que é por isso que ele vai estudar. O estudo hoje é uma necessidade atávica, praticamente. Só isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que a professora Marinei Naide aponta para uma questão bastante significativa que nós também vivemos aqui, né? Sou professor do ProEja com o maior número de estudantes na região sul do Brasil, 250 estudantes, curso técnico em administração, no campus Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. E nós temos, de fato, um número bastante grande de estudantes que vêm já com ensino médio certificado, né? No entanto, outra coisa é um ensino médio construído enquanto conhecimento, né? E as trajetórias são muito parecidas, na verdade. Então, tanto a busca ativa que nós fazemos junto às redes municipais do entorno, né, que são 4 municípios muito próximos do campus, mostra a experiência desses 10 anos, que é a pesquisa que o professor Gerson já citou, da professora Margarete Noro, é justamente sobre esse curso e esse campus.
as características dos estudantes e das estudantes não são muito diferentes, né? Porque muito próximo ao campus, a menos de 7 quilômetros, paga-se R$500 e em 3 meses você pode ter o ensino médio, né? De uma forma bastante fácil. Então, assim, essa consideração é interessante, uma provocação muito pertinente, né? Mas também sobre a perspectiva do entendimento de que ensino médio esses estudantes, essas estudantes possuem. E queria ressaltar uma questão que o professor Gerson colocou durante a fala dele, que é a questão das multiplarizações, um dos áudios, das multiplarizações para permanência, né? Penso que essa perspectiva de integrada, e que o professor Carlos Arthur também apontou, ela é fundamental para a gente pensar esse sentido de EJA enquanto política pública, né? E não uma restrição da sala de aula. Nós temos ainda alguns minutinhos, vou dar a palavra para vocês, as palavras finais de despedida. Quero ressaltar que aqui estão presentes, então, colegas de vários estados, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste, creio que Alagoas somente, de São Paulo também. Então, estamos com uma diversidade de escuta bastante grande. Eu passo a palavra, então, para vocês, professora Marineide, professor Gerson, professor Arthur, pode ser nessa hora? Pode. Eu renovo os gostaria de oportunidades a gente pudesse dialogar bem mais, né? Agradeço a quem teve a paciência histórica de nos escutar. Eu acho que temos muita coisa ainda para dizer, mas o importante é que fique a vontade de diálogo e que aumente a epistemológica de cada um, né? Adorei estar aqui com o Carlos Areia, quem conheço de nome por meio do Gerson e vi na live, o Guilherme, que tenho visto também, ultimamente, no preparatório, ao Gerson, que já se tornou um diálogo acadêmico, mas também amigável, sob permanência. E um dia gostaria de aprofundar essa questão sobre ensino médio, mas que ensino médio é esse? E que não tem ensino médio, que não chega lá. Como é que a gente fica nesse Brasil com esse montante de pessoas que não concluíram? Isso é uma curiosidade e é uma inquietação minha, mas vamos deixar para mais adiante. Parabéns, Rede Federal, pelo evento, parabéns, comissão, e que os próximos, eu tenho certeza que serão também de muito sucesso. Agradecida. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, né, que, primeiro, 3 profissionais, né, e de instituições distintas, que vêm conseguindo articular, né, literalmente a questão da pesquisa com as políticas, né, fazer delas, né, uma fábrica, entre aspas, né, de intervenções, de descobertas, de criatividade, né, e desse evento, nesse momento, né, nós termos tido a oportunidade a primeira vez que a gente está lançando essa provocação, né, de programas em concorrência, né, permanência com a evasão, e que isso seja uma provocação no sentido de haver debates, haver conversas, haver busca de lacunas, né, de complementações de ideias, seguindo o princípio da construção coletiva.
que é disso que se trata a permanência no país, né? E nós estamos conseguindo fazer isso na região norte fluminense, né? Com apoio, e agora nós estamos fazendo junto com a Marinaide também, à distância, que está dando muito certo, né? Então, agradecer essa oportunidade ao terceiro encontro nacional sobre o PROEJA. Muito obrigado. Queria agradecer aos colegas, Tiago, Maria José, Cássio. Eu vou começar com a fala do professor Arroio, de abertura, e vou terminar com ela, essas minhas considerações finais. Não é? Quando ele dizia que a EJA pode ser um exemplo, um campo onde a gente pode criar os exemplos para toda a rede. Né? Por isso, talvez não tenha falado permanência na EJA, porque a permanência é mais larga, não é só específica para a EJA ao falar de permanência. E é uma comunhão perfeita. Nós temos aqui duas missões, a gente está dentro da rede federal. Né? Ampliar a ação educativa da educação de jovens e adultos na nossa rede e ampliar a discussão da permanência na nossa rede. E aí é uma comunhão, acho que muito sinérgica, né? Quando a gente fala em redes de cooperação nos dois casos. Né? Nós já temos algumas redes nos nossos institutos. Uma interna entre nossos campi, que colaboram, né? E uma entre as instituições, onde a gente tem CONIF, FDE e próprios núcleos nacionais e fóruns e etc, etc. Quando a gente fala a gente precisa ampliar essa rede específica, mas integrar essas redes umas às outras, aqueles que discutem avaliação, aqueles que discutem currículo, aqueles que discutem promoção, eu acho que é o nosso papel. Eu acho que, do ponto de vista prático, do que eu comentei hoje, tem 3 ações muito diretas. Podemos estimular, sim, no nossos campos, a discussão no nosso instituto, os núcleos de pesquisa, tanto especialmente sobre permanência como esse aglutinador, como temos o Nucleap, que o professor Gerson é parceiro e coordena essa nossa ação. Podemos discutir a presença da EJA nos projetos políticos pedagógicos. Nosso último campus, que vai entrar em funcionamento no ano que vem, a proposta inicial acordada é que o campus, no seu início, no seu primeiro ano, seja 100% EJA, nas diversas modalidades. É um marco simbólico, tem a ver com a região que ele está colocado, mas, enfim, não há uma disputa de níveis ou de modalidades, mas, por exemplo, hoje, nós temos quase 50% mais campi nosso tendo pós-graduação, por exemplo, ou curso concomitante do que tem na educação de jovens e adultos. E não quero tirar de um para o outro, mas a gente não chegou onde podia. Quando a gente coloca subsequente, curso integrado, a gente não chegou onde podia, por questões tecnológicas, culturais e etc. Nós temos que chegar nesse patamar que está aí. Eu acho que isso não é razoável. E as próprias diretrizes. Então, isso é uma ação imediata. Os projetos, nós temos institutos que têm 30 campi, 2 ou 3 têm EJA. Não acho que todos são obrigados, se trata disso, mas nós ainda vivemos instituições democráticas. Mas a pauta tem que ser travada. Né? A pauta tem que ser tratada. E aí volto a questão final da fala do professor Arroio. Né? A fala dele cai como uma luva para alguns que estudam e estão vivendo esse tema, essa temática. Cai de maneira diferente para cada um de nós. Né? A professora Gerson, a professora Marineide são estudiosos da permanência, né? Em seus grupos de pesquisa. Eu estou aqui muito mais como um gestor, mas eu tenho a minha contribuição. Nós não estamos aqui disputando. O Guilherme tem uma experiência em EJA muito maior que a minha, por exemplo, significativamente muito maior que a minha do que eu tento fazer. Mas nós não estamos disputando visões ou protagonismo, nós estamos vendo que forma nossas falas encaixam e contribuem para fazer uma coisa só, que a gente tenta construir aqui. Né? Qual é o significado da educação, da formação integral, qual é o papel da educação para esses sujeitos, como é que a gente pode juntar a fala do professor Arroio, de especialistas de universidade que estudam o assunto, de quem milita na EJA há tanto tempo, de quem está eventualmente num cargo de gestão, mas tem uma carreira também construída a partir disso. Como é que a gente pode fazer disso uma ação só? Volto a dizer, enquanto nossas instituições ainda são democráticas e podemos construir esses espaços. Então, queria agradecer e parabenizar, e mais uma vez, muito na expectativa que a gente consiga dar um passo muito largo desse ano para o 4º encontro de EJA no ano que vem. Muito obrigado, vocês três. Agradeço por todas as contribuições e por esse diálogo interinstitucional e interregional também. Aqui estamos em 3 regiões do Brasil, né, que sintetiza as 5. Lembro que essa é uma demanda muito grande dos próprios fóruns de EJA e do coletivo de fóruns de EJA, inclusive no seu último documento, que está disponível no site do coletivo de fóruns de EJA do Brasil, né? As demandas sociais que nós temos em relação à EJA, e os institutos ainda têm, institutos, escolas vinculadas, IPED, segundo, ainda tem muito do seu quinhão a contribuir, né? Desde já, em nome da comissão organizadora, o meu muito obrigado mais uma vez. Peço que o público
continue, acesse as novas salas que já estão começando, na nova atividade, e houve pedido aqui que vocês disponibilizassem o material. Sei que vocês enviaram, sei que o professor Gerson, o professor Arthur, acho que a professora Marineide também, né? Então, a comissão organizadora já tem o material, pessoal, e provavelmente vai disponibilizar lá no site do encontro, certo? Recordo ainda a atividade dessa tarde, começando agora, e amanhã temos mais atividades, entre elas o lançamento do Histórias que Merecem Ser Contadas. E são histórias de professores... Divulgar os vídeos também, tá? Pode divulgar os vídeos. Ok. Porque as pessoas só assistiram, só ouviram, né? Importante, aqueles interessados. Né? Tá certo. Então, a gente põe tanto o material audiovisual quanto de vídeo, quanto as lâminas. Então, uma boa tarde. Muito obrigado, Cássio Rocha, nosso operador, os intérpretes do IFSU, o Tiago e a Maria José. Se o Cássio e a Maria José puderem entrar na câmera, nós estamos fazendo alguns prints de tela de todas as equipes de trabalho aí. Maria José, na verdade, no IFSU é chamada de Zezé. E aí, Cássio, muito obrigado, e vamos tirar um print aqui. E uma boa tarde a todo mundo. Valeu.